Salve galera, salve, salve todo mundo. Um bom sextou pra vocês. Uma bom fim de semana, sabe? Tô gravando esse vídeo aqui porque toda sexta-feira eu vou gravar uns vídeos reflexivos, uns vídeos curtos assim, sabe? Pra gente também começar a fazer o canal andar, né? Ontem a gente fez uma live muito boa, sabe? Uma live excelente sobre os Estados Unidos, a taxação, explicando as razões detalhe por detalhe. Eu recomendo para vocês que estão bem curiosos, sabe, sobre, sobre a situação do que aconteceu. A gente dá todos os detalhes, leu a carta do Trump, fizemos um negócio bem legal, né? Eu já peço para vocês deixarem seu like, curtir esse vídeo, sabe, compartilhar, né? É, para apenas um vídeo de análise assim reflexivo, pequeno, mas importante, né, para toda sexta-feira, mas é um vídeo necessário, né, sobre toda essa situação, sabe, que o Brasil está envolvido. A gente já falou bastante na live, mas eu acho que eu queria trazer duas reflexões porque eu tenho visto alguns detalhes, né, importantes e algumas falas, algumas coisas. Eu gostaria só de trazer duas reflexões importantes nessa história toda, né? É uma reflexão até histórica, porque eu poucos sabem, não sei se sabem, mas eu sou professor de história, adoro o que eu faço e sempre acho que a história explica tudo, explica o presente, o futuro, olhando para o passado. Então, é fundamental. Então, vamos lá. Bom, eu tenho visto, né, as pessoas falarem, enfim, sobre isso. Eu só gostaria de realmente trazer duas reflexões. Quando teve essa taxação do Trump, e ele manda a carta, a gente explorou isso na live, fica muito claro que o problema dele não é nada comercial, é um problema absolutamente político, um problema voltado para a política, né? E ele cita o Jair Bolsonaro, mas a gente fala isso na live, especifica e ele já deixa claro que o problema dele é com o judiciário brasileiro, com a justiça brasileira, as decisões que a justiça tem tomado com empresas americanas, em solo americano, né? Acusa o Brasil, caso de invadir as competências dos Estados Unidos, é esse que é o problema, sabe? O bloqueio de dinheiro da Starlink, enfim, uma série de problemas que aconteceram, né? No caso da relação entre Brasil e Estados Unidos nos últimos anos, né? Claro, o governo tem a sua colaboração, Lula praticamente assumiu um papel protagonista no BRICS, que eu particularmente não consigo entender, porque nem a China nem a Rússia assumiram esse papel que o Lula assumiu, mas é, o Lula decidiu assumir esse papel, é um direito do governo. Também não estou aqui criticando, só digo sempre: você pode plantar o que você quiser, mas você vai colher, né? Você tem consequências das suas escolhas. Uma delas é isso, é o distanciamento dos Estados Unidos, né? E uma possível tarifa. Mas, como eu falei, não é nem o principal problema. O principal problema está nas decisões do judiciário brasileiro. E o Brasil, ao invés de optar pela negociação, optou por ir para o confronto. Aliás, muita gente também tem se engajado nisso, falado: os Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil, vamos acima dos Estados Unidos, enfim. Eu respeito, acho opinião válida de cada um, mas é o que eu sempre digo: tudo bem, você pode escolher brigar com alguém, mas, né, você vai brigar com uma pessoa com um estilingue e essa pessoa tem uma bazuca, não sei se é uma decisão inteligente, sabe? Porque obviamente você vai perder, né? Então, esse é meu ponto de vista. Eu sempre opto pela diplomacia, pela negociação. Acho, né, que o ideal é isso, sabe? Para essa situação. E por que isso? Bom, porque, como eu falei, o Brasil não tem condições, assim, reais para lidar com os Estados Unidos taxando o Brasil, as commodities do Brasil, que sustentam a economia brasileira. Não tem condição, sabe? O Brasil vai procurar outros mercados.
Tá bom, quais mercados? Qual? Os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil. E o povo americano consome coisas que outros mercados não consomem, sabe? Consome muitos produtos que nenhum outro mercado consome. Exemplo, sabe? O Brasil é um grande produtor de avião, a Embraer. Aliás, é uma característica boa do Brasil, ser um grande produtor de avião. Mas quais países consomem pra caramba avião? Como os Estados Unidos. Isso aí, sabe? Então, essas reflexões têm que ser colocadas na mesa, né? E a primeira reflexão que eu faço é como se negociaria uma situação dessa, porque de fato você tem, né, o Donald Trump falando na carta sobre questões internas do Brasil. E aí eu até estou de acordo, acho que o Brasil não tem que negociar nada disso. Olha, por exemplo, claro, o julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Não vou negociar nada disso, isso aqui é uma questão nossa e tal. Mas eu, se estou no lugar do governo, sento, sabe? Vou até Washington, falo, olha, tá bom, você está acusando aí do judiciário brasileiro fazer o que está fazendo, mas qual é a queixa? Quais são as acusações para fazer? Porque o Trump também não é muito, ele é um pouco dúbio na carta, mas ele direciona ao judiciário brasileiro especificamente. O que o Brasil fez que ofendeu a primeira emenda da Constituição americana? Isso tem que ser dito, né? Os Estados Unidos está acusando o Brasil, o judiciário brasileiro, de ter invadido a soberania do Brasil, dos Estados Unidos. Não ao contrário, sabe? Então isso também poucas pessoas estão dizendo, sabe? Esse que é o grande problema da situação. Então eu iria até lá e falar, olha, tá bom, sabe? Vamos lá, você me dá as acusações, o que você está acusando, tal, 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 tal. Não vou pautar nada de 8 de janeiro, o Bolsonaro, nada disso, porque são questões internas, são um julgamento interno, não tem nada disso. Agora, nós podemos investigar o que você está fazendo. Dou esse sinal para você, sabe? O Senado, você tem instituições, não tem nenhum problema o Brasil investigar por conta própria. Mas em troca eu quero que, olha, você chegue e pare estar livre. Isso com certeza seria um bom avanço, sabe? Seria um bom sinal. Porém, o Brasil optou por peitar. Repito, ele não optou pela diplomacia. Eu disse o que eu faria, não o que o governo Lula faria. Eu respeito a opinião de cada um. Mas repito, você vai para o confronto de estilingue com alguém que tem uma bazuca. É uma decisão inteligente ou não? Essa é a primeira reflexão que eu pergunto. É a primeira pergunta que vale a reflexão. A segunda reflexão é que eu tenho visto algumas pessoas dizer que o Lula sai fortalecido disso, dessa história toda, porque isso resgata um sentimento nacionalista. Vi muito militante do PT, colegas, enfim, falarem isso. Alguns colegas de profissão, outras pessoas do dia a dia, enfim, pessoas repetirem isso. Eu digo o seguinte, em um determinado momento, sim, eu até concordo com essa análise. Isso resgata um sentimento nacionalista, né? Os Estados Unidos querendo invadir o Brasil, interferir no Brasil e tudo bem. Mas como eu falei antes, né, sobre Roma, né, sobre o povo romano, que é um povo muito parecido com o nosso, teve um imperador romano que foi se eu não me engano, foi o Carlos Eduardo, o tio do Calígula, famoso Calígula. E o Carlos Eduardo tinha uma frase importante, né? Que ele dizia que o império e o imperador de Roma, ele sobrevive a qualquer coisa, mas ele depende exclusivamente das 4 estações do ano. Aí, pessoal, por quê? Porque ele é o seguinte, meu irmão. Se você tem um povo taxado, o romano, quando ele é taxado, a gente pode botar qualquer imposto nele que ele vai aceitar. Ele aceita conforme o tempo, pode ficar ali a reclamar, mas ele aceita. Se tu dá um emprego ruim, uma profissão de pescador na época, enfim, profissão ruim, ele fica ali revoltado, mas ele aceita. Vai aceitando, aceitando, aceitando. Esse povo vai até pra guerra se você pedir. Esse povo morre pelo imperador. Se você disser que isso depende da sobrevivência de Roma. Agora, amigo, quando vem a seca, quando o rio seca, meu irmão, não tem imperador que resolva.
porque água era o que girava a economia de Roma. E era como se fosse o petróleo. Se a água secasse, sabe, tudo parava e levava ao colapso. O imperador dizia, o Carlos Eduardo. Primeiro mês o povo até ficava de boa. Segundo mês começava, opa, peraí, tá faltando alimento, tá faltando. Terceiro mês a pessoa já começava a olhar. No quarto mês não tem seca, não tem os deuses, não tem nada. A culpa é do imperador. A água do rio de Roma é como as commodities do Brasil. Porque as commodities é o que gira e o que faz girar a economia brasileira. E é justamente aí que o Donald Trump taxou o Brasil, em 50%. Tem produto que tinha 2,5% de taxação, foi 50%. Então, assim, é o rio que pode secar. Não estou dizendo, e eu não sou alarmista, que isso vai durar. Talvez Trump volte atrás, enfim, pode fazer um acordo, mas como o Brasil opta por peitar, a coisa fica mais difícil. E não só isso, tá? Mas tudo bem, dado momento o Trump pode voltar atrás ali, mas já vem com outras contramedidas que virão, e a gente fala isso na live, que virão sim, que vai também prejudicar o Brasil e ter que passar por um processo de negociação. Ah, mas os Estados Unidos que se dane, eu até vi. Ah, mas a gente sobrevive. Bom, eu tava vendo até hoje um pessoal da militância falar assim: vamos boicotar produtos americanos. Tá, tá bom. Vocês vão parar de ver o Netflix hoje, sexta-feira? Vão cortar o iPhone? Assim, a reflexão que eu faço é: quanto tempo o Brasil compra essa história? Tipo, vamos lá, vamos fazer, vamos levantar, vamos embora. Vamos. É Brasil acima de tudo, né? É Brasil, enfim. Mas quanto tempo mais? Com o rio secar. Quando o rio seca, quanto tempo mais? Tem uma hora que o povo olha para um pro lado pro outro e fala, cara, tá bom, os Estados Unidos fez essa sacanagem com a gente, mas o que o governo brasileiro fez para evitar? O governo também fez isso, fez aquilo. Tem um dado momento que não tem mais Estados Unidos. A culpa é de quem tá no poder. Então, assim, e eu repito, será que o Brasil compra essa ideia até... O Brasil vai comprar essa ideia até quando? Sabe? Começa a faltar emprego, começa a ter o problema da economia, as commodities, enfim. Eu repito, as commodities que o Trump taxou é o que gira a economia do Brasil. É o que gira a economia do Brasil. O Brasil vai encontrar outros mercados. Qual o mercado de autopeças, por exemplo? Qual o mercado que tem? Qual o mercado aí que... O povo americano, quem consome mais que o americano, sabe? Qual é o mercado que o Brasil pode encontrar? Me diga. A China. A China não vai comprar esse barulho. A China não estava nem no BRICS, sabe? Aliás, a China está aplaudindo isso porque o Brasil vai realmente cair de colo na China. Mas o mercado chinês nem se compara com o mercado americano. Pelo consumo, nem se compara. Principalmente das commodities. Embora a China também seja um bom comprador de commodities. Mas, mesmo assim. Entendeu? Então, são reflexões que a gente tem que ter. Primeira, a gente vai para uma briga. Ok. De estilingue contra o cara que tem uma bazuca. A gente tem condições de ganhar? Sabe? E segundo, quanto tempo mais as pessoas compram essa parada? Tá entendendo? Eu, particularmente, acho que, assim, o caminho que o Brasil adota é o caminho de ir para frente do precipício, sabe? Você tem essa escolha, mas, repito, pode ser a escolha mais honrosa de todas. Mas é isso que vai ser bom para todo mundo? Essa é a reflexão que eu faço, beleza? Galera, dá um like aí, curta esse canal, compartilhe. Tamo junto, né? Sou o Lucas Dumans, professor de História, escritor de O Brasil Cão. Compre meu livro também, né? E sextou bonito hoje, eu tô cansado pra caramba, trabalhei pra caramba, né? Mas vamos que as semanas prometem, né? Cenas dos próximos capítulos, beleza? Curta esse vídeo, deixe seu like e tchau, tchau.